Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada de Maternidade Fora do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Gabriel e continuando nesse mesmo tópico sobre parenting ou parentalidade, como criar os filhos no exterior, nós vamos conversar com a Alessandra Ravazzi, uma professora de português que está fazendo um trabalho exemplar em continuar com a língua portuguesa em casa. Ela tem dois pré-teenagers, pré-adolescentes, e eles estão mandando muito bem no português. Se você quer saber como ela fez e como ela está fazendo, fique atento nesse episódio. Olá, Oi, bem-vinda. obrigada. É, Bom, a gente já estava conversando um pouco antes, né, de começar a gravar, Uhum, mas eu gostaria que você começasse com a sua história. Eu sei um pouco, mas de uhum. como você chegou. Você mora em Virgínia, né, nos Estados Unidos, hoje em É, dia, mas morou muitos anos em São Paulo, né? sim, Não sei se sim. você morou em algum outro local. Não, eu não nasci na cidade de São Paulo, né? Eu nasci no Paraná, mas eu Ah, fui ok. para a cidade de São Paulo quando eu tinha 3, 4 dias, porque Nossa, a minha mãe me adotou exatamente no Paraná. nossa. É, e aí que Ah, eu eu não fui, sabia. para São Paulo. Sim, E na verdade vivi em São Paulo até 32 anos, foi quando o meu marido recebeu a proposta de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, sim, né? Eu sim. moro aqui na Virgínia, já vai fazer, nossa, esse ano vai fazer 15 anos que eu moro aqui na Virgínia. Praticamente uma local já. Sou, sou local. Hoje em dia, inclusive, sou americana também. Ai, que Eu tenho legal. a dupla nacionalidade, sou brasileira e americana. Uhum, E vim morar aqui na Virgínia por causa do trabalho do meu marido. sim. E E é interessante porque quando eu morava em São Paulo, você foi uma das minhas alunas em São Paulo. eu fui sua aluna? Eu acho Eu que lembro talvez de tenha você dado aula de. trabalhando lá. Talvez. Na época, acho que eu dava aula de artes na escola da minha mãe. Nossa, eu Pode não vou ser. lembrar. É. Eu Dei aula de lembro. música também. Nossa, dei várias aulas. Eu lembro que eu tinha que aprender a tocar flauta e não sei até hoje, mas já É, comprei uma para minha filha. Eu falei, você vai aprender. Eu não sei. Mas é. Caramba, nossa, eu não lembro dessas coisas. Eu era muito pequena. Eu é. não lembro nem que O série tempo que voa, era. né? Sim, exatamente. E aí você teve o seu primeiro filho no Brasil e depois foi para os Estados Unidos e teve sua filha lá, né? Sim, sim. Eu tive o meu filho, o meu primeiro filho nasceu no Brasil, né? Uhum. E, na verdade, a história do meu filho é interessante, que não é 100% normal, mas porque meu filho nasceu prematuro. Sim. Ele nasceu, eu tinha 6 meses, e aí eu descobri que ele precisava nascer antes do tempo. E, na verdade, Uhum. ele era o tamanho, assim, de 2 mãos minhas. Hoje, na verdade, meu Oh, filho tem 15 anos e é da minha altura. sim. Tudo deu Bem certo. alto. Ou seja, ter É. um filho prematuro é difícil. No começo é Sim, complicado, é duro, a gente sim, sofre, principalmente quando a gente não sabe nada. Aliás, a questão de não saber nada, às vezes, é um ponto positivo. Porque quando você sabe sim. todos os detalhes que podem acontecer com uma criança tão pequenininha, a Você vai gente no Google, né? Já fica não, a gente fica doidão. até com mais medo, porque tudo pode Sim, acontecer, mas na verdade, como eu não sabia 100% que era o meu primeiro filho, e aí no filho prematuro, sim, na verdade, foi um ponto positivo, porque deu tudo certo. sim, sim. E é bom que você não foi no Google, né? Porque o Google você cai num, Não, eu acho num buraco que negro e tudo que você vai procurar fala, nossa, o que que é isso aqui? Já é é, câncer, né? É, que bom. essa, e eu respondo Senão a sua tudo que cabeça você vai. quiser. A cabeça Sim, viaja. sim, sim, sim. Mas deu tudo certo, né? Ele Deu. ficou um tempinho, provavelmente, na UTI. Ficou 71 dias no hospital, né? Ele Nossa, ficou é, na- lá no, na na incubadora, né? incubadora por, acho que foram mais de um mês, mais de 30 dias, até que ele Ah, e depois ele começou foi a para um quarto crescer, normal. até que ele começou a crescer e se mudou para a próxima etapa, né, dentro do hospital. E aí Sim. conseguiu finalmente usar roupa, ter roupa. Ah, que eles são tão pequenininhos. Era Nossa, a pequenininho. fraldinha deve. Eles põem fraldinha? Tem que colocar, né? Deve ser Põe, desse põe. A tamanho. fralda é bem pequenininha, bem pequenininha. Aliás, o meu filho, ele tem uma caixa, que nessa caixa conta a história da vida dele.
Então, dentro Sim, dessa caixa, ele tem todos os detalhes, tudo o que aconteceu com ele desde que ele nasceu sim, até começar a crescer, até a gente vir aqui para os Estados Unidos. Ele tem nessa caixa toda sim. a história da vida Historinha. dele. É. E tem Sim. a fraldinha lá que ele Oh, usava. deve ser tão pequenininho. Pequenininho assim. É. Ai, gente, que fofo. Eu acho Mas fofo, mas também. a gente tem que agradecer porque hoje em dia, bom, a medicina continua evoluindo, mas tem tanta Graças a coisa. Deus, né? E o fato do meu filho ter nascido e eu tô com ele até hoje, de fato, porque Sim, a médica fazendo ultrassom descobriu, tem alguma coisa aqui que sim, não tá legal. Acho que nós vamos ter que tirar essa sim, criança. E foi assim que ele nasceu. sim. E é engraçado porque eu estava olhando umas estatísticas há um tempo atrás, e na verdade até na África, em lugares um pouco mais remotos e um pouco mais pobres, a, a chance de uma criança sobreviver, né, que antigamente era muito baixa, hoje em dia acho que até 95 ponto alguma coisa, assim, é super alto. Uhum. Graças à medicina evoluindo, né? E espero que continue evoluindo. É. Na verdade, Eu acho isso é legal. a medicina e a gente também como pai e mãe. E a Exatamente. gente continua aprendendo várias coisas também. Sim, sim. E provavelmente, com quanto tempo ele mudou para os Estados Unidos? Com Então, quantos anos eles tinham? ele tinha 1 ano e meio quando a gente veio aqui para o Ah, então Brasil. ele não sentiu É, muita a diferença, como se ele fosse eu acho que bem ele mais velho. sentiu um pouco, porque, claro, eu estava longe, um pouco longe dos avós, né, da família, Sim, mas para ele, para uma criança tão pequenininha, tudo a novidade é novidade e a diversão, né? Então, sim, a gente está num lugar diferente, com uma língua diferente, que para ele naquela sim. época não fazia diferença. Hum, Estão falando, mas ele estava também, continuava aprendendo a falar. Ele já falava, sem sim, dúvida, mas ele começou a achar interessante, ele estava se divertindo aqui. sim, com certeza. É Provavelmente ele criança, entendia né? mais do que os pais. É, os pais Aqui, mais com certeza, a preocupados, neném. filho não. Ah, não, aqui é certeza. A neném vai no. A gente leva lá no pediatra, o pediatra fala em francês com ela, ela dá risada, faz o que tem que fazer, e eu assim, gente, não entendo de nada. Uma hora eu Aliás, entendo, mas. essa é uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu cheguei aqui com ele 1 ano e meio, eu comecei a trabalhar depois de 5, 6 meses, né? Então ele só Uhum, entrou, eu só pus ele na escola exatamente quando ele fez 2 anos. E a minha sim, preocupação primeiro era de encontrar uma escola que fosse boa para ele e que, uhum, mas na minha cabeça falou assim, nossa, ele não vai entender, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, eu vou falar inglês e na nossa casa a gente sempre só falou português com ele, que essa é a maneira da sim. gente continuar com a língua Com a portuguesa língua, para ele aprender, né? sim. Então, eu lembro que a primeira semana eu levei ele na escola e a professora falou: ó, se ele não estiver muito bem, você pode vir buscar um pouco mais cedo, a gente te chama e tal. Eu nem precisei, acho que o primeiro, o segundo dia eu peguei ele mais cedo. Depois de um mês eu falei pra ela, mas e aí? É, tá tudo bem? Ele tá entendendo, né? Ela falou, não, a gente tá aprendendo português. Mas Que rapidamente le- ele já está falando inglês. Ele tá Ah, que buscando, legal. ele queria ensinar pra ela. Assim, foi aí que ele começou a perceber a diferença. Sim, Que leva um tempo para a criança perceber a diferença de idioma, mas eles pegam rápido, não tem comparação com sim, a gente, sem dúvida. Por isso que sim. idioma a gente tem que aprender desde que a Quando gente mais nasce, cedo quanto mais possível. melhor. Sim, com certeza. Ai, que legal. Aí você teve, depois de, a sua filha já tem quantos anos? A Ela minha tá com, filha fez no ano passado 10 anos, esse ano ela vai fazer 11 anos. sim, sim. Então ela nasceu um tempinho depois dele, e a sua experiência na maternidade aí É. Na foi verdade, não, boa? olha, Tudo certo, só assim, eu não lembro mais de data de aniversário das pessoas, eu é, esqueço não sei a minha idade, esses dias eu, calma aí, que ano que a gente tá mesmo? Isso acontece. Mas a sua experiência do Brasil, por mais que teve prematuro, tudo foi positiva, né? De ter lá. E nos Estados Unidos foi. Você achou muito diferente dos Estados Unidos e do Brasil?
Eu acho que aspectos. assim, a nossa vida mudou, sem dúvida, morando aqui nos Estados Unidos, em relação a educar os filhos, que, por exemplo, no Brasil, quando eu estava com as crianças, eu tinha uma pessoa que limpava a minha casa todos os dias, que me Sim, ajudava, lavava minha roupa, fazia tudo para mim. sim, sim, Eu nunca deixei o meu filho com uma babá no Brasil, mas eu sei que na minha classe social, várias das minhas amigas brasileiras sempre tiveram babá para cuidar dos filhos e porque elas uhum, trabalhavam e tal. Então eu trabalhava aqui, mas eu deixava o meu filho na escola, ia buscar sim, e eu faço as coisas da casa, né? Eu acho que isso é uma das coisas diferentes também em relação morar aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não posso ter uma empregada todos os dias. A gente precisava ser bem rico para fazer uma coisa dessas. Então, sim. eu fico aqui em casa cuidando das coisas, comida, eu cozinho, eu cuido da casa. Eu tenho uma pessoa que vem uma vez por semana me ajudar, limpa a casa, mas os meus filhos sempre ficaram aqui comigo. Eu sempre cuidei ou eles iam para a escola. Sim, sim. Então, essa é uma diferença. E também de fazer com que os filhos, já desde pequenos, comecem a ter uma responsabilidade. Então, por exemplo, Uhum. e até hoje, os meus filhos já estão entrando na adolescência, né? Sim, Então, eles têm que levantar de manhã, eles vão arrumar o quarto deles, eles têm que ter a ordem das coisas, sim, quando eu lavo roupa, eles vão guardar a roupa deles. sim, A eu minha acho isso filha muito põe importante. a mesa quando a gente vai comer todos os Sim, dias. É o meu filho o responsável por tirar a louça da máquina. nossa, que Ele é legal. responsável uma vez por semana por tirar o lixo da casa. Sim, Coisas que a gente não teria no Brasil. Eu teria uma eu pessoa, não talvez, tive. fazendo Sei. isso. É, é, Então, eu acho verdade. que o meu filho, os meus filhos vão para a escola caminhando, eles pegam o ônibus, eles voltam Sim, para casa, abrem a porta de casa, eles andam é uma pela independência, rua. né? É uma Sim, independência muito mais, acho que muito maior do que se eu morasse com eles no Brasil, sem dúvida. sim, sim. É engraçado que aqui em casa o meu marido falou que quando ele fez um intercâmbio para os Estados Unidos, antes de ir para a Austrália, e ele falou que, acho que até ele sair do Brasil, nunca nem ele tinha colocado comida no próprio prato, e lá ele teve que lavar roupa sozinho, ele teve que pedir para uma senhora para ensinar ele, porque ele não sabia nem colocar uma roupa para lavar. Por É. exemplo, escola eles Ótimo! ensinam É, se virar e fazer alguma se coisa, serem virar. É, responsáveis. Eu acho que isso é uma das palavras mais importantes dentro das escolas aqui. sim, Responsabilidade. sim, Faça o sim, que você sim, tem que fazer. Então, sim, por exemplo, como mãe, nunca assim fiquei. Às vezes, se eles tinham alguma dúvida na escola, me perguntavam, eu ajudava, mas eu não sou a mãe que fica ajudando o filho a fazer as coisas da escola. Eu acho que eles têm que sim, crescer, eles têm que se virar, e eles têm que aprender por eles mesmos, e saber caminhar. sim, Porque sim, se eu sim, fizesse tudo, aí é fácil, né? E, aliás, a sim, criança adora fazer isso, convencer a gente a fazer por sim. eles. Eles são Com espertinhos para certeza. isso. São, são. Não, mas tem que, mas precisa, né, poder aprender a se virar, porque os pais não vão estar sempre por perto e é bom aprender como a vida é para É, poder seguir em diante, né? Depois não é. ficar Que, aliás, snob. uma coisa que só Sim. que por 2 vezes a professora esqueceu que ele estava nesse curso. Então, então, Também o quê? 30 alunos? ela tinha Todo mundo é 20 humano. alunos, 20 alunos. Infelizmente, coitada, não foi, eu sei, é difícil, não é fácil. Você é professora, não tem Eu nem como sou. julgar. Não é tão simples assim, né? Mas o que que aconteceu? Ela mandou ele para a escola, só que eu sabia que ele não ia estar em casa. Eu fui para o supermercado fazer alguma coisa que precisava fazer e ele voltou para casa, mas só que ele sabia abrir a porta. Eu tinha uma senha para abrir a porta, então ele abriu a porta, entrou e falou: Ué, cadê a minha mãe? Então ele Uhum. Ele tinha decidiu. quantos anos isso? Ele tinha acho que 7 ou 8 anos quando aconteceu isso. Sim. Aí ele falou: Bom, eu preciso avisar minha mãe que eu já tô em casa e ela não tá aqui. E eu já tinha Uhum. ensinado ele a entrar em casa e ficar dentro de casa, não abre a porta para ninguém.
Então, o que que ele Sim. fez? Ele entrou no Skype naquela época, né? Era a única coisa que a gente tinha para conversar, podia ser Facebook ou Skype, que você falava com alguém. Então, ele entrou e chamou a minha mãe, mas a minha mãe estava trabalhando, não atendeu. Então, ele chamou a minha sogra. Falou assim: Olha, Família avó, inteira. eu tô aqui em casa sozinho e a minha mãe não tá. Assustou. Você pode ligar para ela e avisar que eu já tô em casa? A sogra quase teve um infarto. Ele atendeu. Rapidamente, ela me chamou. Você tá em casa? Eu falei, mas não era pra ele estar em casa? Ele tinha que estar na escola, num curso. Então, aí eu mandei a mensagem para a professora. Ela falou: Ai, desculpa, esqueci. Mas é porque a professora pegava eles em casa para ir pro curso? Não, Ou não, ele estava na como é que era? escola, termina a aula. É muito comum Ah, isso aqui, né? Você termina a aula e durante o ano eles têm 3, 4 cursos que eles podem fazer sim, extra. E aí depois. eu pago, isso é uma coisa que eu pago, né? Eu pagava. E A escola era pública ou era é escola privada? pública, sim. Pública. Os meus E aí o filhos curso é privado. estudaram em escola particular até 5 anos. A Sim. minha filha, assim que ela fez 5 anos, eu pus ela na escola pública, né? Porque ela Que começa. são boas ainda. São. Na verdade, aqui onde eu moro, às vezes eu digo, aqui em Northern Virginia, na verdade, é uma bolha. A gente mora num lugar bem perfeitinho aqui nos Estados Unidos. Eu não posso Sim. reclamar de nada, nada, nada. Igual coisa de filme, né? Que você passa as casinhas assim. Para Eu acho brasileiro, muito legal. principalmente, é tudo filme. Aliás, é muito interessante que os meus amigos, a família, sempre que vem aqui visitar, ai, nossa, isso já parecia um filme, olha, parece um filme. Que é? Mas é Porque é muito verdade, bonito, parece. parece um filme. Essa é a imagem que a gente tem dos Estados Unidos, né? Que são É, essas casinhas assim, tudo perfeitinho, a graminha toda cortada, o pessoal passando com cachorrinho, as crianças. é. E meu filho sozinho, né? Veio, né? E mandou o ônibus, ele veio para casa, abriu a porta. Só que ele falou: eu tenho que avisar minha mãe que eu já tô aqui. Sim. Não, Essa é uma coisa inteligente. que é muito importante, é a nossa conexão, o nosso vínculo, a nossa conversa com os filhos, desde que eles nascem. Sim, De sim, estar perto, conversando com eles o tempo inteiro, ensinando. E porque a gente nunca sim, sabe o que pode acontecer com a gente, foi o que eu falei pro meu filho, ó, você vai sozinho, anda, abre a porta. E ele foi. E ele fez. Ele aprendeu. E ainda avisou, sim. me chamou. Que naquela época ele não tinha Que celular. ótimo. Então, Sim, sim, ele era pequeno. São coisas que parte do nosso trabalho. A gente, como, né, pai e mãe, a gente tem que ensinar tudo o que é possível. E, sim, sim, e é claro. vivendo que a gente vai vendo se eles realmente estão aprendendo. É verdade. E esse aspecto assim de ser mais independente é uma coisa bem da cultura não brasileira, né? Não vou falar que é americana, porque eu vejo muito em outros países, assim, nos países nórdicos, na Austrália eu via isso, aqui na Suíça. Aqui na Suíça, para você ter noção, tem uma escola de criancinhas bem pequenininhas e tem uma placa bem grande, assim, falando assim, pais, não passem daqui. Porque você só pode ir na escola até a porta, assim, da escola, mas não dentro, tipo, do prédio, assim, sabe? A criança tem que aprender a ir para dentro da sala sozinha. E tem uma placa, não é para passar os pais desse ponto aqui. Uhum. Então, Eu acho eu que acho isso é que a uma. cultura brasileira, não sei se é só brasileira, talvez eu Talvez a veja por. latina, de um modo geral, não só no Eu Brasil. ia falar, a minha amiga colombiana, eu É, vejo que tem muitos traços assim, muito parecidos, assim, o jeito que ela criou, que cria, né? Na verdade, ela tem um filho já bem maior. Ele até entrou para de guerra, como é o nome? De avião? é, Aeronáutica? Aeronáutica de a guerra? aeronáutica. Não, a aeronáutica é de voo, né? É, É. não, mas é de voar aqueles jets de guerra da Austrália. Como seria o nome? É Army, eu não Ah, sei, é de. é Army, é militar. Ele é um militar É militar. que Só voa que de avião. ele quer voar Não é igualzinho do filme naval, do Tom é de avião. Cruise lá, É, sim. é, Top Gun. do Maverick. Não, é Top Maverick, Gun? Do Maverick? Maverick é Top Gun. Então ele vai ser o próximo. E aí ela tem esse filho, que então eu não sei a idade dele, eu não me lembro agora, mas já tá bem crescido. E ela teve um outro agora, e bom, agora 4 anos já, e eu vejo que ela faz o mesmo, assim, o jeito é bem mais.
acho que é sul-americano, né? Assim, o jeito de tratar a criança. Acho que nós, na América Latina em geral, a gente protege muito os filhos, é verdade. As mães, Sim, principalmente, a gente quer proteger, mas eu comecei a aprender isso sendo professora e recebendo alunos estrangeiros no Brasil. Eu nunca vou sim, esquecer um aluno que eu tinha, e ele tinha ido para o Brasil, o pai teve que trabalhar lá, né, em São Paulo, e eles eram da Dinamarca. Eu nunca vou esquecer desse sim. aluno, porque me impressionou, porque era a única mãe que chegava com ele no carrinho, na porta da escola, e ela simplesmente só parava o carrinho, e ele tinha que soltar, se desarmar O Baco? do, né, Sim, sim. do carrinho, dar a volta, pegar a mochila dele, pegar a lancheira e falar tchau, mãe. E a mãe falava boa aula, tchau. A mãe nem Sim, encostava nele. E eu falei, quando eu vi sim. aquilo pela primeira vez, eu falei assim, nossa, que interessante, é a única mãe que faz isso. Todas as mães, ai, a mãe quer levar até a sala de aula, quer É, se proteger, puder sentar junto se puder com a sentar. criança, sim. Exatamente. É um Você não estilo, solta a criança. é um estilo bem europeu, né? É uma maneira de fazer com que a criança já se vire e comece a crescer, sai da barriga, quase, Sim, basicamente. sim, sim, sim. Não, mas é verdade. Na verdade, você falou da Dinamarca, é um dos meus países preferidos na vida. É lindo, né? E principalmente a gente, aqui eu e o Paulo, a gente tem uma paixão pela Dinamarca, porque eu não sei se você já ouviu falar de uma creche na floresta. Então as crianças mexem Uhum. com faca. Isso a gente está falando de crianças tipo, de Já 4 aprende anos, desde sobem pequenininho, na né? árvore. Eu lembro que a gente assistiu esse documentário e tinha crianças no topo da árvore de 4 anos. Então, aqui em casa, a minha filhinha tem uma bicicletinha para criança de 1 ano. Só Aham. para ela passar a perninha, minha sogra já estava lá, meu Deus, essa criança vai morrer, vai cair. Daí eu falei, relaxa, ela sobe na mesa. Essa daqui não é nada, tá tudo certo. Então, assim, eu gosto muito. E ele falou que, eu lembro nesse documentário, até o dono da creche falou que teve um incidente, né? Teve um Uhum. problema com Pode isso, acontecer, e né? que na verdade foi um pai que atropelou uma criancinha. Logo ele falou isso, a gente cascou, a gente falou, gente, o cara não viu e atropelou a criancinha, o carro. Ai, ai, ai. Mas de criança cair ou se cortar, eles Isso não ensinam desde aconteceu nenhuma pequeno. vez. É possível mesmo. É, sim, eu acho É. isso muito Eu, legal. eu nunca vou Eu, esquecer também ensinando o meu filho a saber atravessar a rua, né? Porque essa é uma coisa que a gente sim. se preocupa, principalmente eu de São Paulo, né? Nossa. E em São Paulo ninguém para você atravessar. Aqui onde eu moro, Uh-uh. simplesmente eu cheguei perto, tô na calçada, todos os Já carros já vão estão, parar. né, É, parando, já param porque sabem que eu vou para com tudo. atravessar. E o meu filho, quando ele era pequenininho, na época ele tinha 2 anos, eu tava voltando de um parque, ele correu e foi na minha frente, e um carro brecou, só que naquela hora eu gritei, mas eu gritei tanto, eu falei, "Bem", eu assustei ele. Aí ele parou, Sim. aí ele começou a chorar. Eu falei, Hum, veja bem, o carro podia ter né, podia ter pegado você, então você tem sim, que prestar atenção. E ele era bem pequenininho. Mas sim, daquela vez em diante, nunca mais ele deixou de parar. Eu sim, assustei. Isso também é um trabalho de ser mãe. Às vezes a gente tem que falar, tem que ensinar, às vezes tem que ser dura. sim, Várias vezes, acho que sim. esse é um dos fatores mais complicados e que às vezes nós, na América Latina, às vezes, ai não, coitadinho, vai se frustrar, Caiu, vai tadinho, né? sofrer, né? Não, a gente tem que Hum, ser dura pra caramba, porque sim, é sim. assim que eles aprendem. É igualzinho aqui em casa. Às vezes a neném cai, eu espero ver se ela não vai chorar, mas ela levanta e dá risada e sai andando, assim. E eu percebo, aí quando eu fui ver uma amiga em Portugal, ela falou, nossa, quando ela acha que a neném caiu, botou a cabeça, não sei o que ela fez, Aham. porque ela não tem que fazer, né? Ela não tem muita coordenação. E ela falou, nossa, ela não chorou. Eu falei, não, se ela avisa se tá, tipo, se machucou, né? Mas se tá tudo certo, ela sai e continua brincando e não, assim, não tem tempo ruim, assim. Mas É. eu vejo que com muitas outras crianças, quebrou uma unha já tá, né?
É, chorando. e se nosso trabalho como mãe, se a gente for falar assim, ai, coitadinho, ai, É, aí a não dá. criança é Ela o que falam, domina, né? a criança vai dominar, É, ela vai ser a rainha da sua casa, ou o rei da sua casa, já é, o mas a gente imperador, e domina, não pode. Quem manda aqui tem que ser a gente. Tá? sim, Agora, é é, interessante, a gente manda, mas também a gente aprende com os filhos. Eu acho sim, que a gente tem que escutar, às vezes até a gente comete um erro e os filhos percebem. Eu já tive sim. que ouvir uma vez, nunca vou esquecer, meu filho também era pequenininho, acho que tinha 3 anos, 4 anos por aí, e eu tinha ido, acho que jantar na casa de uns amigos e eles estavam sofrendo, estavam com problema. E aí eu e meu marido a gente falava no carro quando a gente estava voltando para casa, né? Nossa, eles deveriam fazer isso, deveriam pensar nisso, não sei o que, não sei o que lá. As tantas do meu filho, mãe, o que foi? Ninguém é perfeito. Oh, Eu falei, é, quase chorando. ele tem razão. Aí eu e o Ricardo, meu marido, a gente olhou e falou assim: filho, você tem razão. É, mãe, todo mundo erra. Então, Oh, às vezes, de tanto a gente falar com eles, de tanto a gente ter essa ligação, essa conexão com as crianças, é daí que eles mostram que realmente eles estão aprendendo. sim, sim. Então, isso é muito Mas legal. eu acho que isso de manter uma conexão, assim, conversar bastante com a criança é um ponto positivo, na Sem verdade, na dúvida. América do Sul. Sim. Eu percebo que lá tem sempre uma conversa, tem sempre uma conexão, com os filhos, um pouco mais do que alguns outros Do que países que eu outros já países. passei, ou que eu pude olhar, né, assim, em questões de outras pessoas. Isso realmente é uma coisa que eu gosto bastante da América do Sul, né? É. Isso a gente E até pode ver em relação a almoço, janta, na mesa. sim, E que nem eu gosto de. A gente tem aqui o horário o almoço, janta, então a gente principalmente janta, né? Que senta todo mundo na mesa. A senta. minha filha arruma a mesa, aí eu tô terminando, o Ricardo a gente tá terminando de fazer a comida, aí o meu filho está tirando a louça da máquina e senta todo mundo, é o nosso tempo de estar junto e de falar Sim. como foi o dia, e de conversar sobre determinadas coisas diferentes. E eu já ouvi da minha filha, nossa mãe, tem família que eles não sentam junto. E a Não. gente também não tem que usar garfo e faca para tudo. Ai, por que que a gente tem que usar garfo e faca para tudo? E você sempre coloca aqui a toalha na mesa ou o jogo inglês, o jogo americano na mesa. Eu falei, essa é a minha cultura, é o jeito que eu aprendi e a gente vai fazer isso. E é comum aqui nos Estados Unidos, às vezes também, simplesmente o filho ou a mãe põe a comida no micro-ondas e vai pro quarto. Ou aquelas comidas prontas também, né? É, então, Mas até o preparar da comida com a com a criança é criança. extremamente importante, Um ajudando eu o acho. outro na cozinha e sentar Sim. junto é aquele momento que tá todo mundo junto e que a gente vai começar a falar. E Uhum. que a gente teve que tirar, desde que eles nasceram, algumas coisas que a gente isso não é tão brasileiro, que a gente não trouxe, a gente decidiu tirar a televisão. A gente não tem televisão. A gente não. Eu tenho um projetor para quando eu quiser assistir algum filme, mas ela é Mas aí muito tá pequena, junto, assiste então, junto o filme, né? Mas durante o sim. jantar, se você tem a televisão, aí você fica prestando atenção na televisão e acaba com a conversa. Hoje em E que dia, não é bom, na verdade, até porque você come mais quando você está assistindo televisão, então você está olha, é distraído. interessante, pode ser Então, quando eu possível estava mesmo. fazendo a introdução alimentar, eu li É, muita coisa sobre isso, muitos livros, e falam assim. E tem gente que fala assim: ah, liga a televisão, que é mais fácil, a criança come melhor. Eu falo, não, porque ela não está prestando atenção. E por isso que acaba tendo obesidade, diabetes no futuro. é possível, porque fica, acho que, tão Você dependente come da mais. TV Hã? que você não percebe que você tá. Você come mais do que Pode você ser. precisa. É Quantas vezes você não interessante. come que nem um doido e fica, nossa, morri depois, até abre um É botãozinho aqui, verdade. você não prestou atenção. E ainda É. vai assistir o filme e pega e a pipoca também, né?
Tá lá, você tá comendo, você não tá prestando atenção, você tá focado em outra É. coisa. Então, aqui televisão, assim, não tem. Tem música de vez em quando, a gente deixa uma musiquinha de trás, assim, mas televisão na hora de comer não. Tem, é. A gente nem tem a televisão no nosso andar, Perto da parte. no primeiro andar, onde a gente tem a mesa de almoço e janta, a gente não tem televisão. A televisão Sim, fica em outro lugar se a gente for assistir alguma coisa. Mas hoje em dia não é só a televisão, né? Hoje em dia são os telefones, os celular, celulares ou os tablets. iPad. Então, almoço e janta, café da manhã pra gente é proibido ter dentro da mesa. Essas coisas São coisas que, às eletrônicas. vezes, eu, como trabalho, às vezes e dou aula, e às vezes eu já tive que ouvir bronca dos meus filhos. Mãe, agora não. Tira o telefone que a Ah, gente vai jantar. que legal, que bom que eles ajudam Eles, nisso, eles entendem. exatamente, eles sabem. Já, agora Sim, é o nosso momento junto, então aí eu tenho que tirar realmente o telefone. Ou às vezes toca, mãe, agora não. sim, Agora é sim. o nosso momento junto. Você pegou uma cultura brasileira que é ter essa janta, né? Que tem bastante, pelo menos eu É. sempre tive, né? É a janta, né? O Uhum. almoço e junto. Só que você fez um diferencial, né? Tirou a televisão. Aqui no Brasil sempre tem televisão ligada. Sempre, sempre. A minha vida inteira foi assim. Na casa dos meus pais, Come televisão na frente da sempre. televisão. É. E aqui nos Sim, Estados Unidos também é assim. Teve uma sim. vez que eu vi o meu marido na companhia que ele trabalha, ele estava fazendo um trabalho com umas pessoas que vieram de Nova York e ele decidiu convidar essas pessoas para virem jantar com a gente. E todos Uhum. americanos. E eles chegaram na cozinha e a gente estava conversando, preparando o jantar para sentar e comer com eles. Uma das pessoas virou e falou assim: Nossa, acho que é a primeira casa que eu entro na minha vida que não tem uma televisão aqui. É, A gente tem televisão desde que a gente nasce e a gente deixa a televisão ligada para ver jogo, para ver jornal, para ver o que for. Vocês não têm televisão? Vocês nunca tiveram televisão? Eu falei, a gente tem quando a gente vai assistir num lugar um filme, alguma coisa. Eu não tenho nem canal de sim, televisão. Eu não tenho aqui em casa. Eu, sim, é a forma que a gente tem de falar, de conversar, de estar junto, né? sim. Porque De senão a fazer gente. coisas juntos, que é importante, né? É, É melhor do que sentar para ficar assistindo televisão, ir para um parque, poder fazer alguma coisa fora. Você faz bastante, né? Você anda de bicicleta? sim, Não eu sei se eu tô errada, não pedalo. é? Aliás, ontem eu fui pedalar com meu filho, com meu marido, com um amigo. Então, Sim, é super importante fazer isso, fazer exercício, do que deixar uma criança ficar sedentária, né? sim, sim, sem dúvida. Porque é muito fácil você ficar na televisão ou no seu telefone, né? No tablet lá. E, Sim, ok, e é viciante isso, né? sim, sim. É o vício da realidade atual. É, eu até te mandei uma mensagem, né? Acho que foi hoje ou foi ontem, e eu falei que eu tive essa experiência que eu vi na pediatra da minha filha. Enquanto minha filha estava destruindo todos os brinquedos da pediatra, da sala de espera, tinha um pai com uma filha, eu acho que ela não tinha 3 anos, já estava com o celular na cara, assim, sabe? Ele falando meio que deixa eu em 3 paz, ele estava anos com fazendo celular. ela estava assim com o celular, e ela deu uma reclamada, ele deu água, ela continuou com o celular e os dois não tinham conversa. Enquanto eu corri atrás da minha filha e falei, nossa, é o jeito mais fácil, mas às vezes não é sempre que o jeito mais fácil é o melhor, É, né? é. Então eu Eu fiquei, lembro que nossa, acho eu que fiquei um pouco sentida pela criança, que eu falei, se você tirar isso da sua mão, assim, o que que a criança vai fazer? é, Né? Às vezes a criança não sabe, porque eu falei com uma professora no Brasil, que ela trabalha numa escola bilíngue, e ela falou que infelizmente tem muitas crianças que são tão viciadas que elas não sabem nem conversar, assim, que ela tenta conversar com a criança, então, esse, e acho, esse é um dos problemas que tem acontecido com as crianças atualmente. Isso, na verdade, já começou, acho que já faz cerca de 20 anos, mais ou menos, isso aconteceu, no fato de estar com a criança ou na televisão ou dando o tablet para a criança videogame usar, também, ou né? o telefone fora e dentro da sua casa, muitas vezes. Sim, As crianças, muitas delas estão demorando cada vez mais para começar a falar. sim, Porque a fala, né, a criança, essa é a maneira
interessante de como a gente aprende a falar. E a diferença dos adolescentes, dos adultos para as crianças. As crianças, elas ficam o tempo inteiro olhando na nossa boca, né? Para Sim. saber como que é se movimentar a boca e falar. Por isso que elas nem Uhum. têm, não tem sotaque da língua que elas aprendem quando ela é bem pequenininha. Ela presta atenção e repete. Mas o fato de você ficar num vídeo, num tablet, assistindo alguma coisa, ok, você está prestando atenção, mas você não está falando. Sim. E aí muitas crianças atualmente chegam na escola e não estão falando. Ah, Mas porque não a, tem a a fala escola dentro de aí, casa. filho, tudo, que é ruim para sua coluna também. Claro. Você não tinha tanto celular, mas hoje em dia é Mas hoje em celular. dia, videogame tem uma coisa interessante, né? Porque o videogame hoje também é para eles conversarem com os amigos dentro do videogame. Sim, Não é mas não se vê. antigo que você ficava só você lá ou um amigo do seu lado. Hoje em dia, eu vejo o meu filho, de vez em quando, às vezes ele não tá jogando. Ele tá, Sim, mas a fala, eu acho que pra gente como pais, assim, o mais importante é conversar e ensinar a falar o idioma, né, que a gente fala, mas também é a maneira que a gente tem a conexão com eles. E isso sim, é a coisa mais importante para a gente poder ensinar e para eles poderem aprender e crescerem. sim. E na sua casa, dentro de casa, só falam português? Ou eles Aqui falam em mesclado? casa, a nossa regra, desde que a gente chegou aqui, há quase 15 anos atrás, eu e o Ricardo, era a primeira coisa que a gente decidiu. O meu filho era pequeno, tinha 1 ano e meio, e a gente falou: vamos proibir que ele fale inglês com a gente. Porque se a Sim, gente começar a falar inglês com ele aqui e ele já tá vindo da escola, o inglês vem, a gente não responde. Porque se a gente responder em inglês, a gente vai matar o português. O sim, português vai morrer. Ele fala português com a sim. gente. E mesmo entre filhos de amigos nossos que também são brasileiros, entre eles falam inglês, porque ficou a língua local. Mas aqui dentro de casa é É proibido. português. A gente proibiu. Sim, sim, Como diz o sim. meu marido, ele fala que às vezes nós somos os ditadores aqui, mas é a maneira que a gente encontrou Para de continuar tendo uma manter o fluência, né? idioma. Sim. Que é bom para eles para o futuro, né? Vai ter mais opções de trabalhos, mais opções de países para mudar, porque existem vários que falam português, não é só o Brasil. Mas eu, Então, em ou relação à língua portuguesa, a gente quis ampliar isso, porque a gente fala português, então a primeira escola que eu coloquei os meus filhos era uma escola bilíngue que também tinha sim, espanhol. E claro que para quem uhum, fala português, espanhol a gente aprende muito mais rápido. Então, sim, com certeza. eu fiz dos meus filhos, já desde pequenininhos, aprenderem 3 idiomas. Sim, E se claro, é possível e é, consegue, tem se que eles quiserem ir para aprender o mesmo. próximo idioma, vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. E era o que a gente podia fazer. Eu não podia deixar isso passar. Sim, Porque se você aprende um novo idioma até 5 anos, aprende rápido. Agora a gente já está numa sim, idade que, ixi, agora é tudo mais complicado. ainda consegue, mas é um pouco Mas mais complicado, é mais devagar. A gente precisa fazer conexões, né, com o cérebro no que a gente conhece, é, mesmo de sons, né? A gente tenta chegar próximo, mas por isso que não tem essa fluência de quando você é pequeno e aprende as duas línguas de uma vez. é o E até os 5 anos é onde tem a plasticidade cerebral da criança, né? exatamente. Quando aprende assim, que nem a minha amiga, eu fiz o podcast de bilinguismo, ela falou, é uma esponjinha, né? É verdade, é uma esponja. Então tem que É, aproveitar essa idade que a gente é uma esponja e sim, fazer o possível. E nós pais, como a gente tem filhos, então a gente não pode perder essa oportunidade com eles. Tem que dar sim, isso, é o sim. presente. Tudo bem, eles vão reclamar? Quer dizer que os meus filhos às vezes querem virar e falar inglês comigo? Querem, mas eles já são na hora. Ei, inglês não, Não pode. não pode. Sim. Então eles vão ter que alterar. A gente é duro com isso. Uhum. Claro, o filho dá um jeito, né? Vou dar, né, um jeitinho e conseguir fazer o que eu quero? Sim. Aliás, eles são bem espertinhos para isso. Dá trabalho? Dá.
É duro, Uhum. mas é o que a gente pode fazer para ajudar. Sim. Mas eu, além do jantar junto, que tipo de tradição você quis continuar que é brasileira? Porque tem várias coisas muito boas, né? É que às vezes eu percebi, conversando com as mães, a gente nem percebe o que algumas coisas que a gente faz vem da cultura brasileira. Passa É, tão fluido pra gente, a gente é fala, nossa, mas é verdade, verdade. é verdade. Eu acho que um dos fatores que eu acho que é bem estilo brasileiro é festas, são as festas. Se você leva eles pra festas de carnaval, essas coisas, ou Eu não sei festas se eu no levo geral? para festas locais, assim, para festas culturais brasileiras. Claro que agora, essa semana, por exemplo, é carnaval, né? Mas eu não tô nem falando Sim. sobre o carnaval com os meus filhos, às vezes a gente conversa e fala, mas aqui dificilmente eu vou achar um lugar que tem carnaval e essas coisas, mas o que eu digo é chamar os amigos, para vir aqui em casa, tá com todo mundo junto, e que não importa que aqui onde eu moro, em North Virginia, a gente tem gente do mundo inteiro, tá? Não são só Uhum. americanos. Acabou Sim. que a gente começou não só trabalhando com a cultura brasileira aqui em casa, falando sobre várias coisas, às vezes até sobre folclore, porque eu aula para os meus filhos de português e tal, ou sobre carnaval, o que for, ou sobre lugares brasileiros, ou sobre nossas tradições, mas é interessante que a gente comece a aprender as tradições de outros países. Eu acho isso muito Isso é legal. muito legal. Nossa, tem dia que nem aqui na minha rua eu tenho americanos, tenho pessoas iraquianas, pessoas do México, pessoas da Alemanha. Uhum. Então, é interessante porque a gente acabou que abrindo para aprender sobre outras culturas também, não só sobre o Brasil. Sim, Eu acho, sim. acho que especificamente aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, que não é, isso eu acho que não é em qualquer lugar. É um país multicultural, É né? um Eu país vejo pela muito Austrália, multicultural. pelo Reino Unido, É. é, Portugal, que eu morei lá, eu não achei tanto. Aqui na Suíça tem muitas pessoas de outros locais, mas eu moro na parte francesa, então tem bem mais italianos, Uhum. portugueses e franceses, então não é tão diverso. Pelo que eu tô morando aqui há um ano, mas os Estados Unidos é gente de tudo quanto é De todo lugar, né? mundo. E tem outro detalhe, porque aqui em North Virginia a gente está do lado de DC, né? De Washington, DC. Uhum, Então, é onde estão, na verdade, as embaixadas. Então, sim, eu acabei aprendendo tantas coisas tão diferentes que eu não tinha ideia sobre. sim. E que eu acho que esse é um dos fatores aqui nos Estados Unidos. Quando eu tirei a minha nacionalidade americana, a pessoa Uhum, que recebeu a gente, ela falou: Olha, eu quero que vocês tragam aqui para os Estados Unidos o que tem de melhor na cultura de vocês. Porque sim. a gente aprende tanto com vocês e vocês vão aprender coisas ótimas com a gente, mas não prestem atenção no meu cabelo que tá horrível, ela começa a fazer assim. Nem dessa roupa ridícula que eu tô, tragam a roupa melhor. Tragam a comida melhor que vocês têm no país de vocês, tragam a maneira bonita da cultura que vocês têm pra gente aqui. Sim, E assim um ajuda o outro. Isso eu achei, isso sim, é uma abertura muito americana que é uma das coisas que eu mais gosto de estar morando aqui. sim, com Então, certeza. eu não posso ficar aqui dentro da minha casa só presa na minha cultura brasileira, sendo que eu moro num outro país. O que Sim, eu e o Ricardo, o que a gente decidiu fazer é, vamos abrir para tudo e vamos aprender com todo mundo. E trocamos as sim, melhores coisas que a gente tem. sim, sim. E tenho E, feito isso com os meus filhos também. Então, os meus filhos têm amizades com crianças de outros países. Até foi uhum, muito interessante que uma vez ele falou: Mãe, posso trazer dois amigos para dormirem aqui em casa, né? Que a gente fala uhum, sleepover. É sim, a palavra maravilhosa das crianças, né? sim, Trazer os amigos para dormir aqui. Sim, traga os seus amigos. Ele falou: Mãe, só que um dos meus amigos, ele é muçulmano e é o Ramadã. Então, eu vou ter que precisa acordar rezar com nos ele. horários. Eu preciso acordar com ele às 3 da manhã. Vou com ele até a cozinha e eu vou ajudar ele no almoço, janta, que é quando ele pode comer.
Porque assim que o sol nascer, ele não vai poder comer. Ah, é aquela época que não pode Exatamente, comer. setembro. Sim, Então, lembrei agora. ó, olha que interessante. Então, nesse dia ele trouxe um amigo da Índia, um amigo que precisava fazer isso. Então, Sim, ele acordou, eles colocaram o despertador. Eu não acordei, mas ele sim. soube. E o amigo dele falou assim: Nossa, ele ficou super feliz, porque acordou Claro, com foi ele, super bem. ajudou. Sim, E o meu filho aprendeu também sobre isso. sim, sim. E o bom é que ele respeita, né? Porque É. preconceito, infelizmente, a criança não nasce com preconceito, né? Cresce, Não, eu infelizmente, acho que mais aprendendo. respeito é o que as pessoas ensinam. Infelizmente, é verdade. É. É, Mas então, isso é muito legal. Eu acho que isso é uma das as coisas mais interessantes que a gente tem aqui, onde eu moro, especificamente, porque talvez sim, não sejam todos os lugares dos Estados Unidos, mas aqui eu só tenho que agradecer. Quanto que a gente continua sim, aprendendo. sim, sim, com certeza. E tem algum aspecto que você acha que eles gostam mais da cultura brasileira do que da cultura que eles vivem agora? Eu É, acho que eles adoram as coisas, as cores do Brasil, as coisas que tem no Brasil, as praias do Brasil, o jeito das pessoas serem animadas no Brasil, todo mundo sim, sempre sim, feliz, animado, de ter amigos, muitos amigos, e de gostarem de ir para uma festa, e de chamarem as sim, pessoas. Isso é um jeito bem, eu acho que não só no Brasil, acho que também na América Latina, né, de juntar todo mundo e querer fazer sim. coisas, festas e querer fazer Eu acho que é por juntos. isso que muitos estrangeiros vão para o Brasil, né? Sim, eles adoram. São Porque bem é muito assim, diferente da cultura deles. muito Realmente, detalhe. Abraço, beijo, abraço. né? Então, Coitada da minha filha que eu acho que daqui a alguns anos vai começar a me empurrar já, que eu toda hora eu tô apertando ela e eu fiz isso na aula de natação hoje, nenhum pai fez. Tá bonitinha. e isso é bem da nossa cultura. A gente adora abraçar, beijar. Mas eu só percebo isso que é da nossa cultura quando ninguém mais está fazendo. É isso que eu tô falando, porque tem coisas que passam assim que se fala, nossa, É. não sabia que. Eu diria para você que aqui os meus vizinhos americanos já estão até acostumados. Eles já vêm abraçar porque já sabem que a gente vai abraçar todo mundo. Sim, E sim, outro sim. detalhe muito legal é cantar parabéns, né? Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira festa americana que eu fui, então eles começaram lá, Happy Birthday, e eu já queria bater palma. Aí eu percebi Sim. que, opa, só eu que tô batendo palma, o que que tá Só eu que tô, acontecendo? tipo, trazendo a Só felicidade pra eu que cá. tô. Não, eles estão simplesmente só happy. Tá parecendo uma música de funeral, né? Não tá parecendo Sim. de aniversário. Daqui a pouco começa, né, o violino, né? Eu falei, nossa, que coisa estranha isso. Foi aí que eu aprendi que é uma coisa, eles só batem palma no final. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer festa lá em casa dos meus filhos. Comecei a fazer festa e a gente cantava e batia palma e trazia os amigos brasileiros. Eles começaram a falar: Nossa, que bonito! Vocês podem ir na festa de aniversário lá na minha casa e cantar essa música em português? Não precisa nem mais Não, contratar palhaço nem nada, vocês somos trazem todo brasileiros. o entretenimento. Então, essa semana, sempre que tem uma festa de aniversário aqui na minha vizinhança, eles sempre convidam a gente e querem que a gente cante em português. Porque eles acham tão Que legal. divertido, tão animado. Ai, canta em português que a gente gosta de ouvir. Então, vocês trazem todo o entretenimento da festa. Somos os palhaços da festa. Não, mas eu acho isso legal. Eu acho que às vezes eu sinto um pouco de saudades disso, né? Do Brasil. Em Portugal eu pude ter mais acesso a isso, né, do que em Uhum. outros países, porque Portugal tem muito Tem muito brasileiro. A gente brasileiro. fala que eu não lembro a porcentagem, mas era uma porcentagem bem grande de brasileiros lá. Eu sei que nos Estados Unidos também, né? Também tá cheio de Tem bastante brasileiro. brasileiro. Tem alguns estados aqui que tem mais brasileiros, né? New Jersey, é, Massachusetts. Boston, não é que tem Que um. é Massachusetts. É. É, Eu lembro é, pela cidade, eu lembro pelo nome. é. Em A gente tem Boston mais tinha muito. brasileiros. Atualmente na Flórida é Orlando. Mas é Orlando, porque é mais barato lá, né?
Eu acho que por isso que vai muito brasileiro pra lá. Porque eu lembro que, Não é mais tipo, Nova barato. York, Já foi barato no Califórnia. passado. É? Atualmente, acho que atualmente aqui nos Estados Unidos não tem mais lugar tão barato. Bom, e agora tem em relação à Hum, diferença a moeda, né? Então tá mais caro. Mas claro que sim, todos os brasileiros gostam de vir para cá. Desde que eu moro aqui, todo ano eu tenho visita aqui vindo me visitar sim, e é legal porque é aí que a gente recebe as pessoas que estão morando no Brasil e a gente conversa. Eu, na verdade, por causa da pandemia e de tudo que aconteceu, eu exatamente faz 5 anos que eu não vou para o Brasil. Esse ano é que eu vou realmente para o eu não, Brasil. eu ainda antes da pandemia, eu fiz faculdade por um ano em Portugal. Eu acho que se pra você faz 5, pra mim faz uns 6. Por isso você Olha. falou assim, você viu sua mãe? Eu falei, não, você viu mais cedo do que eu. A minha mãe, o que eu fiz depois da pandemia, depois que começou a abrir mais as coisas, ao invés de eu ir para o Brasil, comecei a trazer. A minha mãe veio para cá visitar a gente, os Sim. meus sogros, minha cunhada, meu tio, as pessoas começaram a vir para cá. Uhum. E esse ano, faz 5 anos, esse ano eu vou para o Brasil. Mas Sim. talvez por estar 5 anos fora, com certeza eu vou chegar lá e vou falar: nossa, que coisas diferentes, não era assim. É, Eu acho que o tempo passa também, né? Talvez o jeito de eu eu tive um falar também, choque. as gírias novas, talvez eu é, nem saiba todas. não. Olha, um choque que eu tive foi com a Avenida Paulista, de quanto diferente que tava, que eu fiquei, meu, Imagina. não é o mesmo lugar. Que o chão tava todo bonitão, assim, bem diferente. Falei, não, na minha época tinha buraco. Cadê o buraco? Os buracos. Eu tenho saudade dos buracos na Avenida Paulista. E o de sotaque não, de palavras diferentes, de coisas de gírias Gírias diferentes. E diferentes. alguém ficou falando de boy magia. Eu falei, gente, O que é isso? Boa que eu nem eu sei, viu? Eu não sei não, também. a pessoa me explicou, eu já nem lembro mais, mas acho que era a pessoa bonita, alguma coisa Aham. assim. Mas eu falei, meu, eu lembro que as pessoas falavam comigo, eu falava, eu preciso de um dicionário, porque é muito difícil as coisas aqui para entender. É, É, é duro. bem Mas diferente. coisas alunos também, né? Mas eu Sim, tenho sim, certeza, eu sim. não sabia, não E o era assim. preço O que das que coisas? aconteceu? O preço das coisas estão bem caras lá no Brasil. Na verdade, uma tia do Paulo me manda foto de algumas coisas no Brasil, o preço tá preço de Suíça, né? É, Então cara, tá meio carinho é. lá. É. Mas se bem que os Estados Unidos também não tá muito Não, atrás, né? não, Tá. por isso que eu falei pra você, já foi barato, quando você tá falando de Orlando, É, hoje não é. Aliás, não, o passeio que os brasileiros adoram trazer os filhos, né, aqui para os Estados Unidos e para Disney, meu Deus, tá deve estar. caríssimo. Tá caríssimo pra Eu gente nunca que fui mora pra aqui. Disney. Eu fui na Disney de Tóquio. Eu acabei de falar que eu não fui pra Disney, mas eu já fui pra Disney de Tóquio e eu achei super caro. Eu falei, se a neném quiser, daqui a alguns anos a gente vai, mas eu achei bem caro. Bom, E você bem tem o de lotado. Paris aí. Super Você pode ir na lotado. Disney de Tem o de Paris aí. Paris. É, Mas claro que mas. é mais ou menos um esquema parecido, mas tem a diferença. E eu diria para você que hoje, essa época agora em janeiro, né, do mês passado, dezembro, tem muitos brasileiros que vêm para cá. Você praticamente pode andar lá em Orlando, na Disney, falando português, porque de tantos brasileiros que tem. Sim, sim. Eu acho que de todos os países, eu percebo pelas pessoas que eu conheço, os Estados Unidos é o sonho, né? É, Da maioria das é. pessoas, de ir para Diria para você Nova que, York, Califórnia. mas é interessante porque Eu nunca escutei alguém falando, nossa, meu sonho é morar em Orlando, assim, na Califórnia, Nova York. não, Mas pode ir é para outro legal, mas é local, um né, também. calor do cão em julho. Tem gente que não quer nem sair de Onde? casa No em Orlando. Orlando. Ah, Muito eu tenho quente medo no verão. dos. Eu Ah, tinha muito tem frio. jacarés. Ah, mas Eu não acaba sei se acostumando. é. Então, mas eu não sei se é. Vendo os vídeos, é que, nossa, tem macaco andando na rua do Brasil, que pode ter em alguns lugares, mas em São Paulo nunca nem Você vi. sabe que eu vou te Eu contar, não sei isso se é. foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, né? Você está falando macaco, né? Que nem os americanos acham que tinha macaco na minha casa todo dia quando eu morava no Brasil. Sem dúvida. Né? Atualmente tem aqueles macaquinhos, né, em São Paulo. Na escola,
da minha mãe sempre tinha uns que apareciam. Tinha macaquinho? Tinha uns pequenininhos que apareciam. Não era sempre, mas apareciam. Tem tucanas, Mas da onde? aparece. Não tem nenhuma. Não, mas esses Não, podem tem um voar, mas. macaquinho pequenininho, é um sagui que aparece. Mas é São tão Paulo no tem, centro da cidade isso, mas né? ainda tem. É, Santa Amaro. Mas tem. Tem? Aparece sim. Hoje em dia ainda aparece. Mas interessante da diferença da cultura, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu tive que ainda continuo aprendendo muitas coisas, a primeira coisa a gente decidiu ir com meu filho, ele era pequeno também, a gente decidiu ir até Yosemite, que é um parque que tem na Califórnia, né? Em Yosemite tem o grizzly bear, que é exatamente aquele urso que pode comer você, entendeu? Ah, Mas, pra que tem mim, vários tipos de bear, né? Tem o ele é preto, super tem o grande e tal. marrom. Só que, na época, pra mim, o urso aqui era que nem um macaco no Brasil. Ai, que bonitinho, Tipo, passa a mão, história. brinca. É, E eu cheguei, a gente estava esperando para poder ir pro hotel, né, que a gente ia ficar. Então, e o meu filho num carrinho, acho que tinha 2 anos, tava num carrinho passeando, aparece um urso. E era realmente o grizzly bear. Ah, mas é aquele que você pode jogar o spray e ele pode, mas foge. eu não sabia. Naquela época eu não sabia. Fazia 2 anos que eu morava aqui. Eu não Sim, sabia de nada disso. sim. Nossa, que bonitinho. Vamos chegar lá perto, vamos tirar uma foto? Aí eu e meu marido, a gente chegou, tiramos Meu foto. Deus do E ele céu. me mexia assim e tal, não sei o quê. Só que eu não sabia, não tinha noção, nem eu e nem ele. Aí, e o meu filho no carrinho, pequeno. Aí, que bonitinho, não sei o quê. E voltamos, entramos no hotel. Aí, como vocês estão achando? Estão gostando do parque? Yosemite? Ei, que lindo, a gente viu o urso, a gente tirou foto. A mulher americana já ficou com os olhos assim, falou assim, não, vocês não chegaram perto, né? Um pouquinho, que a gente tirou foto. Não pode! Ele podia atacar vocês. Não faça isso. Primeiro ponto, Nossa! a gente não tinha ideia, não sabia. Sim. E a segunda vez que os americanos tiveram que chamar a atenção da gente foi quando teve um tornado. Simplesmente, Passou por aí? passou por aqui. Eu recebi no meu celular que estava Um alerta. tendo um aviso de alerta para eu me preparar, porque um tornado ia passar por mim. Passou. Aí, naquela época, o meu filho estava na casa da outra vizinha. Eu peguei o telefone, liguei para ela e falei assim: olha, Megan, você pode mandar o Dudu? Porque parece ter um alerta, né, que vai ter um tornado. Manda ele para voltar para casa e diz que a gente tem que ir pro basement, né, pro porão. Ela, não, Alessandra, você tá doida? Não pode, é um tornado, ele não pode sair daqui. Eu falei, mas o Ricardo acabou de sair, vai buscar ele de carro. Então, quando você recebe o alerta, você tem que ir imediatamente pro porão. Porque você Eles não não avisam, sabe. tipo, Eu falei, mas daqui 2 E eu ainda falava assim pra ela, nossa, eu tô olhando aqui na janela, mas parece que não tem nada, eu não tô vendo nada. Eu falei, mas não é assim. Aprenda. Rápido. Abaixo. Isso eu acho que eu não saberia também, assim. São coisas que não tem no Eu Brasil, não que a sei. gente não passa por Não. isso, e a gente teve que aprender. Sim, E com somos certeza. fatores de morar fora. E como a É, gente tem essa ignorância, às vezes, das coisas, a gente fala, é. não tô vendo nada. Eu falo, mas dá pra ver. Você tá louca, vai lá pra baixo. Nossa, Mas como que é o tornado? Agora eu fiquei curiosa. Do nada fica preto ou não fica preto? Ou pode sim, pode não. Não tá sol, claro que não, ele fica nublado? nublado, mas ele aparece em segundos e não dá para você ter certeza o horário que vai chegar na sua casa. Dá para você ter certeza que ele está indo em direção à sua casa. Então, fique protegido, Uhum. porque às vezes pode a casa cair. Por isso tem que ir pro basement, né, que é Literalmente. o porão, exatamente. Daquela vez passou do lado, mas não chegou a afetar a minha casa, mas afetou casas Sim. aqui a uns 10 quilômetros da minha casa, afetou. Então, eu tinha Sim. que estar preparada para isso. Tanto que as crianças E as casas dos Estados Unidos são feitas diferente, né? Eu acho que deve ser de parecido com a da madeira. Austrália, meio de papel. Exatamente. Eu falo que é de É papel. tudo cenário aqui. É cenário. É, literalmente. Igual de filme, né? Exatamente.
Mas é a realidade que a gente ainda continua aprendendo. Às vezes pode ser que eu e que a Sim, gente faça umas coisas erradas assim, porque a gente continua aprendendo, mesmo estando aqui há normal. quase 15 anos. Mas até para pegar fluência, eu lembro que para pegar fluência na língua, porque eu saí quando eu tinha acho que uns 18 anos do Brasil, demorou. Demorou anos, não foi assim. Todo mundo pensa, você passou um ano na Austrália? Não, não. Eu passei 10 anos na Austrália, fiz faculdade lá. Não sei como eu fiz, porque meu inglês não era bom, mas fiz e passei em tudo, deu tudo Uhum. certo. Mas foi depois que eu saí do Brasil, fui forçada, pelo menos pelo speaking, né, a trabalhar remoto. Foi aí que deu uma, assim, melhorou, né, a fluência em inglês. A gente, isso é outro fator que, se a gente muda de país, que a gente tem que pôr na nossa cabeça, esqueça ficar dentro da sua casa. Por exemplo, meu marido fala português, se eu ficar em casa só falando português com ele, é claro que o inglês não virá. Sim, também tem isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que sair de casa, fazer amizade com os americanos, porque estudar é a forma que a gente tem de aprender o idioma. E não é porque eu tô aqui que eu vou querer falar só português. E não quero, Sim, não quero aprender esse idioma, tá muito difícil. Não, não dá. sim, Eu mesma aqui, tendo 15 anos, eu continuo estudando. Eu não posso dizer para você sim, que eu sei tudo, não. Eu ainda cometo vários erros, ainda é normal, é comum. sim, A gente não pode ter sim. vergonha, a gente tem que ir atrás, estudar. Então, são coisas que não dá para você dizer que você vai trazer o Brasil aqui, né, para cá. É, Isso não. A gente está em sim. outro país e a gente tem que fazer parte desse país. Sim, eu acho que às vezes tem pessoas que têm um pouco de resistência a isso. Teve É, pessoas que já moraram, porque é normal quando você está fora do Brasil, às vezes você divide casa com outras pessoas. Não sei se você chegou a passar por isso. Você já foi com criança, né? Então eu acho que eu tenho, foi é uma um pouco experiência diferente. diferente. Mas eu já vi muita gente que ficava o dia inteiro, mas isso é melhor no Brasil, isso é melhor no Brasil, ai, que saudade da comida. Ficou o dia inteiro, foi, não aguentou. E Então, foi, acabou indo embora. isso é muito comum. Eu diria para você que no começo eu tava um pouco assim. Sim, com certeza. Esforçar. E sim, com certeza. E você chega, hoje você já manda, né, seus filhos sozinhos para o Brasil, né? Aliás, o ano passado foi o Eles vão de primeiro férias. ano. Diria para você Sim. que Voo direto? eu vou direto. Daqui onde eu Então é moro, mais fácil. tem um voo direto, mas porque são crianças, eles são super protegidos, né? Então, eu tive que ir até a porta do avião para colocar eles dentro do avião, para ter certeza que eles entraram no avião. E quando eles chegaram Uhum, no Brasil, a minha mãe estava dentro do avião também, mas além da minha mãe, eles tinham a proteção de uma aeromoça e eles tiveram que ir com essa aeromoça e com a minha mãe até a porta da saída. E acho que o meu sogro e a minha sogra tiveram que assinar um papel para que eles pudessem sair. Então é bem colocado, é uma coisa que eu recomendo. para fazer isso, você compra a passagem, tem que Sim, avisar antecipadamente. sim, eu compro a O processo de. passagem, pago um valor extra saindo aqui dos Estados Unidos para ter uma aeromoça tomando conta deles. Eles têm o avião para ter Perto das proteção. aeromoças. E porque Uhum, eles são crianças, né? A minha filha tinha 10 anos, o meu filho tinha acabado de fazer 15. Sentou um uhum. do lado do outro e por eles serem crianças, podem visitar a cabine do piloto, eles dão aula, mostram como Ah, funciona. queria eu poder. É muito legal. Mostram como é que é a primeira classe, a diferença. Eles fazem uma atração para as crianças. Sim, claro. E, e tem a conexão. Qualquer coisa que acontece, eles vão chamar a gente e vão avisar, né? Mas dentro do Uhum, avião às vezes as pessoas, ai, tenho medo, e se acontece alguma coisa? Dentro do avião não vai acontecer nada, desculpa, mas sim. eles estão protegidos lá. Até porque, se eu não estou errada, principalmente em voos dos Estados Unidos, né? Pelo que aconteceu já nos Estados Unidos, né? Das Torres Gêmeas,
sempre tem um policial. Existe um nome específico para isso dentro. É um policial de voo, assim, não é? Existem, acho que algumas companhias devem ter Ou é de policial, Kilt? mas tem agentes, tem pessoas que são Agentes. agentes de viagem. É, Mas na verdade não são agentes de viagem, são agentes que trabalham para o governo, porque dentro de um avião, às vezes tem um criminoso. é Lieutenant, não é? É o nome? Lieutenant. Tem, Hum, não sei especificamente, não posso te dizer, mas eu sei que sim, é, eu tenho uma amiga, eu tenho amigas que são agentes, e eu já viajei com ah, elas, e elas têm uma entrada e uma saída diferente de todas as pessoas, e ok. elas já sabem que tem alguém naquele avião que é um criminoso, que fez algum problema, e se qualquer coisa precisar, elas estão lá para proteger. Até porque elas andam armadas. Os agentes. Hum. Mas eles são vestidos de pessoas da Não, é nosso staff, normal. Não, eles ninguém. não vão poder nem falar e nunca ninguém vai saber. Nem pode. E Uhum, nem o criminoso sabe. Tem que ser. uhum, Aliás, são coisas bem americanas. Aqui as coisas são bem colocadas corretamente, bem organizadas, para não ter problema para ninguém. E sim, sim, eles são preparados para isso. Pode acontecer, mas isso não quer dizer que todo voo tem isso. E também a gente nunca vai sim, saber. A gente nunca vai ter sim, certeza de todas as pessoas que estão dentro do avião e isso não, né? Mas sim. Ah, eu pensei que era todo voo. Eu não sei por eu que eu acho achei que era todo que eu voo. saiba, não. Eu acho que tem voo que sim, tem voo que não. Não sei se todos Uhum. especificamente, não sei te dizer. Em relação É, a voos que seria, é internacionais, muito voo, também né? tem a diferença. Nossa, são muitos voos. Se você já viu o mapa de quantos é uma loucura. Acho que eu vi já uma foto do aeroporto de Los Angeles e é uma loucura. Ah, Parece parece um monte de formiguinha assim, mas era muito, muito, muito voo. É uma muito, loucura. mas é muito mesmo. É direto, é o tempo inteiro. Sei, Que sim. eu acho que é o mundo inteiro, né? Claro que tem alguns Tá lugares, tudo conectado. alguns aeroportos que tem mais, sem dúvida, mas Sim, atualmente somos uma farinha, várias formigas voando. sim. E tem mais alguma coisa que você queria adicionar sobre parentalidade fora do Brasil que você acha que é importante? Eu acho que assim, o que é legal é que eu não posso reclamar de Uhum, tudo que até hoje que eu tive aqui nos Estados Unidos, na Virgínia, em Northern Virginia. Aprendi muitas coisas. Eu comecei a ver os pontos positivos, sim, da cultura americana, na educação, sim, sim. mas também trouxe o nosso jeito brasileiro, Pon- bom Sim, que brasileiro tem de muita coisa ser, boa também. muita coisa boa, sem dúvida. Nossa, o Brasil é um país super criativo, para mim, eu adoro. Sim, sim, Então, sim. claro que muitas pessoas têm medo, às vezes, nossa, eu vou para o país, ai, meu filho, ai, pode acontecer alguma coisa. Não, educar é difícil, é duro. Uhum, E a gente tem várias fases da educação, né? Porque em relação às outras pessoas que você entrevistou, acho, os filhos nasceram sempre fora do Brasil. Eu tive os dois lados. Filho que nasceu no Brasil e veio para cá, e a minha filha que nasceu aqui. uhum, E também já estou entrando numa nova fase da vida que os meus filhos já estão deixando de ser crianças, estão virando uhum, adolescentes, que é uma outra fase da vida que a gente tem que prestar atenção e estar com eles e continuar com a nossa conexão. Embora uhum. a gente já ensinou a falar, a comer, a se virar de muitas coisas, mas Andar. a adolescência é uma fase muito complicada. Todo mundo sabe porque já passou pela adolescência. Sim, E a gente tem que continuar com essa conexão também como adolescente, sim, porque senão na adolescência eles podem ir para outros caminhos que não são os que a gente esperaria que pudesse acontecer, mas pode. sim, sim, Precisa estar ligado, continuar bem conectado com os filhos na adolescência e depois, daqui a pouco, eles vão chegar na fase adulta. Não sei se você é avó ou não, mas ou se os meus filhos não vão casar ou não, porque hoje em dia pode ser que nem casem e o filho vai ser um cachorro, que é mas não importa. O que importa é que eles cheguem na fase adulta preparados como adultos e não sim. continuar adolescentes, né?
Sim, sim. Eu tenho visto que Independentes, né? independentes para tudo. E acho que a independência, é isso que você estava falando no começo, é uma coisa que você está vendo aí na Europa, e é uma coisa que eu vejo aqui nos Estados Unidos, e que realmente a independência, a partir do momento que saiu da nossa barriga, claro que um bebê você vai cuidar o tempo inteiro, ele precisa de você, que aliás, dos seres vivos, acho que é o único animal que precisa dessa conexão com a mãe, né? Para alimentar e para sobreviver. Mas a partir do momento que sai da sua barriga, já vai pensando tudo que você pode fazer para ajudar, para que eles Sim, cresçam com certeza. e que eles possam, passo a passo, fazerem coisas independentes. Sim, com certeza. E você disse que tinham 2 livros que você estava lendo sobre. Eu vou Que te você mostrar aqui. que queria mostrar. Eu tô com 3 livros aqui, que são livros que eu já usei, que eu adoro, e eu Uhum. gosto de falar para as mães. Bom, primeiro, esse daqui está em inglês. Hold Bom, on to your kids. Why parents isso. Esse é um need to matter more livro than their desse peers. professor, que é o Gordon Neufeld, que foi um curso Ok. que eu fiz no Canadá. Eu fiz um curso com ele por 3, 4 meses. Aprendi muitas coisas com ele em relação ao que está acontecendo hoje, que é a falta, muitas famílias que têm, os pais não conseguem ter a conexão com os filhos. Sim. Então, esse é muito legal. Tem vídeos que dá para ver sobre ele pelo YouTube. É legal. Uhum. Só que aí foi o que eu falei pra você. Eu já tenho filhos que estão na adolescência. E aí, esse pra mim hoje em dia é o preferido. Ele é brasileiro, Sim, esse sim, esse é o Ralph Léo? Reimer. Foi. Eu não conheço. É, Meu filho chegou à adolescência e agora? é, E agora mesmo? E agora? dá pra Sim. melhorar. E esse outro aqui, esse é um livro de criancinha, que na verdade Be Be happy. Happy. Little book for a É um happy livro super little one. curtinho, que às vezes as minhas vizinhas falam assim: ai, Ale, pra você gosta sempre de falar, né? Don't worry, be happy. Sim, essa é a frase que eu Sim. mais falo. Mas, na verdade, coisas que já aconteceram na nossa vida e que às vezes a gente pode ficar triste, pode não ter sido legal, e mesmo educando, ai, deu muito trabalho, que saco, por que que eu decidi ter filho? Por que que eu decidi mudar de país? Pense que nem tudo é felicidade na vida. Na verdade, E faz parte. faz parte. É importante, às vezes, você passar por isso É, para dar valor, sim, né? Hoje em exatamente. dia, eu acho que eu dou muito mais valor à cultura brasileira, ainda mais com uma filhinha pequena, saindo do Brasil, né? Sem dúvida. Saindo da Austrália, eu dou muito mais valor ao país, as coisas que eu aprendi lá, as possibilidades que eu tive. Então a gente começa a dar mais valor, né, para É, muitas coisas é, e ficar agradecido, né? E ver pelo. exatamente. Com certeza, mudar não é fácil. Não. Por mais que você, às vezes, você vai, já tenha a casa pronta, já tenha tudo pronto, você ainda vai precisar, às vezes, aprender a língua, fazer parte de uma comunidade. Uhum. Então, tudo você vai começar do zero. Mas mesmo isso, ou ficando no Brasil, você vai ter diferentes challenges, né? Desafios no Brasil. É, Então, tem que olhar para uma perspectiva que é diferente, é, mas não quer dizer que você não passaria legal. por desafios no Brasil também, né? Sim, Porque esse sim. curso Era o curso do quê? De educação? é um curso sobre o que está acontecendo com os adolescentes. Na verdade, foi uma época que eu estava fazendo um curso para entender em relação também a suicídio, que estava muito alto. Não, ainda Então, está muito alto. Esses dias apareceu, eu vi isso foi de Portugal, porque eu sigo um, um jornal, né, português, e desde a pandemia aumentou acho que 55% o número de depressão, não quer dizer que tudo termina em suicídio, com adolescentes, então de chamadas que eles tinham, né, a minha de ideia depressão. era estudar um pouco mais e perceber o que poderia estar acontecendo para causar o suicídio. Inclusive, eu fiz uma entrevista com a presidente da ONG que trabalha com suicídio aqui em Northern Virginia, porque ela ajuda todas as escolas, todos os high schools, né, as escolas do Sim, ensino médio, então, ensino médio e também colegial, né, que é o high school aqui, uhum, para evitar esse tipo de coisa. sim.
Foi aí que eu comecei a estudar mais também sobre adolescência e o que poderia estar acontecendo. Sim. E por ser professora, a gente nunca para de estudar. Mas é o que eu te falei, você falou isso, eu falei, mas o certo não é parar, é Não, sempre achar coisa nova, é. descobrir coisa nova, continuar com o cérebro funcionando e é Porque importante, né? saber tudo não dá, é praticamente impossível. E a gente sempre tem que parar para pensar e, e descobrir o melhor caminho para o que a gente pode. Sim, sim. Então você gostou bastante desse curso? Gostei, gostei. Eu gosto muito do É, Dr. Gordon Matthew. Ele é muito, muito legal. Uma pessoa muito sim, boa. sim. É. Ah, E legal, também obrigada. gosto Bom, muito do Léo Freimer. Aliás, o Léo Freimer sim. tá dentro do Instagram todos os dias. Dá para conversar com ele todos os dias. Vale a Não, Eu não, eu não pena. conhecia ele. Sim, o Léo Ele Freimer é tem muito vários legal. livros? Ele tem vários livros e ele tem os cursos que ele faz virtualmente, tem os vídeos curtos via Instagram, YouTube, tudo. Muito Uhum. legal. Às vezes, até por educação, eu já escutei muito também o Sérgio Cortella, que é o filósofo Eu brasileiro. conheço. É, Acho que eu deveria saber. o Cortella Vou ter que também é um procurar que eu tudo no gosto Instagram. muito. Eu gosto muito do E Cortella. ele, ele, Aliás, ele, ele fala sobre o quê? Desculpa. o Cortella fala sobre várias coisas, né? Ele é filósofo. Então, mas dentro Sim, da filosofia também aparece parte da educação que ele recebeu, e da vida dele como professor, e sim, do que acontece com os jovens e com as crianças, como um caminho mais de filósofo, né? O Léo Freimer sim, e também o Gordon Neufeld é mais um caminho sobre psicólogo. O Cortella é mais como filósofo. Parar para pensar. sim, 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 sim. São coisas. Não, é que agora eu lembrei também que você disse que você é professora de português, né? Uhum. Você já dá aula aí. Você deu aula também para os seus filhos, não foi? Por isso que Sim, o sim. português deles é melhor do que Já muita criança. eu já estava dando aula para eles toda semana, agora, como eles estão com muitas coisas, na verdade eu dou aula todos os dias, né? Porque corrigir o Sim, português e estar com eles é todos os dias. Sim, mas foi o que eu quis fazer, é continuar ajudando eles na língua portuguesa. Para escrever, para você falar. começou essa aula quando eles eram bem pequenininhos ou foi mais agora? Até o ano passado eu estava dando aula para eles. Agora eles já chegaram num nível que eles já estão bem avançados, então às vezes eu Eles corrijo. conseguem ler tudo em português? Sim. Ah, que perfeito. É. Também eles foram, né, pro Brasil. Eles vão de quanto em quanto tempo pro Brasil, mais ou menos, exceto a pandemia, que atrapalhou um A pouco nossa história sempre foi todo ano ir para o Brasil. todo ano. Claro que durante a pandemia foram 3 anos que eles deixaram de ir para o Brasil e eu acabei fazendo 5 anos sem ir para o Brasil. Mas o ano passado eu decidi mandar eles sem a gente, sem os pais, Sim, para que eles sim, se também soubessem se virar sem a gente, né? Eles já estão numa sim, idade, sim. né, que tá na hora já deles começarem a Se virar. poder ir para outros lugares também. E sem Sim, sim, dúvida, com eles certeza. chegaram no Brasil falando português, se Eles têm viraram. sotaque? O meu filho tem um pouco de sotaque, a minha filha praticamente quase nada de sotaque, Que legal. e aprenderam várias coisas e adoraram, adoraram, adoraram. Sim, Claro que eles querem voltar sempre, querem ir de novo. Isso também é a parte sim, legal que a gente faz com os filhos, né? Fazer com que eles gostem do país que eu vim, né? No país. sim, Então, os dois são brasileiros e são americanos hoje em dia. Então, sim, é para que eles continuem amando os dois países, os dois lugares. sim, Então, faz sim, sim, parte porque da nossa vida agora. sim, sim, com certeza. E ah, tô tentando pensar em alguma outra pergunta, mas acho que muitas das coisas que eu quero perguntar é sobre o bilinguismo, que vai ser para semana que vem que a Ah, gente vai legal. gravar. Eu tô tentando não tocar muito nesse Eu tô- assunto, mas toda hora eu tô quase E eu puxando. falei um pouco sobre isso, né? Sim, eu falo, não, mas não, tem que deixar o assunto pra lá. Deixa eu uma última pergunta. Uhum. A sua maternidade, você sentiu que você teve algum problema em termos de comunicação? Você estava aí fazia alguns anos já, né? Mas você acha que Quando foi eu tranquilo? fiquei grávida aqui, né?
Bom, primeiro Uhum, eu consegui até uma médica super boa, que ela era argentina e americana, e ela falava uhum. espanhol, inglês e morou no Brasil. Ela também falava português. Ah, Só então que, foi perfeita. mas quando eu comecei a ir nessa médica, que eu tava grávida, eu falei, quer saber? Eu não vou falar em português com ela. Eu preciso Uhum. falar inglês. E porque se eu precisar para ir para outra médica, ir no hospital e tudo que acontecer, Aprender os termos, né? os termos Tudo. tudo, então eu não falava português com ela. Eu passei a falar Uhum. português com essa médica quando a minha filha nasceu. Aí eu Que falei, legal! agora eu vou falar português com ela. Porque agora eu já aprendi. Sim. Mas eu acho que por ela ter também raízes na Argentina, eu acho que ela entendia também. Sim, sim, tinha. É porque às vezes, talvez, se você pegar só um que é australiano, desculpa, só um que é americano e nunca teve uma experiência fora ou como internacional, talvez não tenha aquele toque de eu entendo que você precisa de ajuda para entender. Posso reclamar. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho vários médicos que são americanos e são bons também. Eu não posso reclamar Sim, disso, não. Não tenho o sim. que queixar, não. E foi bom também Ah, eu começar a falar mais inglês também com os médicos. sim, sim, sim. Com certeza, força você. A gente vai gravar semana que vem, mas vai sair acho que só em março. Sobre o bilinguismo, aproveitar o seu lado de professora, que tem muitas questões, que você ensina tanto pessoas, tantos americanos ou pessoas de outros locais, não só brasileiros, né, ou co-brasileiros, que é de pais brasileiros, né, crianças. Você ensina adultos também ou só é criança? Mas Sim. hoje eu tenho de todas as idades, mas quando eu comecei a dar aula de português numa empresa que trabalhava no Brasil, Uhum. então eu tinha que preparar os trabalhadores para ir no Brasil e falar português. Sim. Ah, que legal. Mas aí você conta tudo no nosso próximo vídeo, que vai ser legal. Eu gosto muito de falar sobre bilinguismo e escutar a história das pessoas. Perfeito. Obrigada. Obrigada por ter aceitado. Espero que tenham gostado da conversa que eu tive com a Alessandra. Eu achei muito boa. Ela realmente é uma boa professora, uma boa mãe. Então, colocando os dois juntos, sai um bom episódio e boas crianças também. Pro próximo episódio, nós vamos fazer a segunda parte com a Dani Rocha, que mora em Namíbia, e ela vai falar um pouco sobre a experiência dela de criar os filhos tanto na África do Sul, que ela estava anteriormente, e agora em Namíbia. Então é um episódio bem diferente, bem excêntrico. Nós vamos fazer uma viagem para a África, então vai ficar bem legal. Espero que gostem. Até semana que vem.